Bom, como uma rebelião popular, sabem, uma revolta quase sagrada que começa com camponeses lutando heroicamente por pureza espiritual lá nas montanhas. Como isso termina décadas depois com seus próprios líderes envolvidos em subornos internacionais e, tipo, sendo assassinados pela própria família num banquete real. É uma contradição e tanto, né? Com certeza, é uma contradição fascinante. E é exatamente essa transformação profunda, essa transição de uma resistência puramente ideológica para uma máquina de xadrez geopolítico bem cruel que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje. Então, boas-vindas a quem nos acompanha. O nosso foco hoje é o primeiro livro dos Macabeus. E olha, é um documento absolutamente incrível para se analisar, porque ele opera em múltiplos níveis, sabe? Para quem estuda religião, é um texto que tem uma classificação bem variada. Dependendo da Bíblia que a pessoa abre, ele é considerado deuterocanônico em algumas tradições cristãs ou apócrifo em outras. Aham. E, claro, além de ser parte fundamental da Septuaginta, né, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Certo, vamos só desvendar isso rapidinho antes da gente avançar. Quando a gente diz apócrifo ou deuterocanônico, basicamente estamos falando de livros que não entraram no corte final de algumas compilações bíblicas modernas, mas que são considerados sagrados ou historicamente indispensáveis em outras, correto? Perfeito, é exatamente isso. Tá, e vale lembrar que isso não altera o valor monumental do relato pra gente aqui hoje. De jeito nenhum. Independentemente da estante teológica em que se coloque esse livro, ele é um dos relatos mais crus, mais detalhados e politicamente complexos que a gente tem sobre um período de extrema turbulência lá no século II a.C. É muita turbulência mesmo. E se a gente olhar com atenção, a narrativa nos oferece um modelo quase perfeito do que a gente poderia chamar de, sei lá, o ciclo de vida de uma revolução. Nossa, o ciclo de vida de uma revolução. Eu gosto muito dessa premissa. E, bom, para entender a fase 1 desse ciclo, a gente precisa entender o mundo que gerou essa explosão toda, né? Vamos dar um passo para trás por cenário pós-morte de Alexandre o Grande. Isso, fundamental. O império colossal dele foi fatiado entre os generais. E a região da Judéia acabou caindo sob o domínio do Império Seleucida. As coisas já eram meio tensas, mas a situação virou um barril de pólvora de vez, com a ascensão de um rei chamado Antíoco IV Epifânio. É aí que tudo muda. Pois é. E aqui é que a história normalmente diz algo tipo: ele tentou forçar a cultura grega goela abaixo dos judeus. Mas a grande questão que eu trago é o porquê. Sabe, o Antíoco não acordou num belo dia com vontade de ser um vilão de livro. Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque não era uma questão de preferência estética, tipo, eu acho que todo mundo deveria ler Homero e usar togas a partir de hoje. Sim, não faz sentido ser só capricho. Não faz. O Antíoco Epifânio estava sob uma pressão geopolítica esmagadora na época. Se a gente olhar para o quadro mais amplo, existe uma nova superpotência começando a projetar uma sombra gigante sobre o mundo, militarmente um tempo antes. Então, o Antíoco estava desesperado para consolidar o império dele, que era super fragmentado. Ele precisava de muito dinheiro para pagar essas indenizações absurdas a Roma e precisava de um exército unificado urgente. Então, a tal da helenização, né, a imposição da cultura grega, era essencialmente uma ferramenta de globalização antiga. Era tipo um modelo de franquia para o império dele. Bela analogia, é bem por aí. Porque pensa bem, se todo mundo cultuar os mesmos deuses, usar o mesmo sistema jurídico, frequentar os mesmos ginásios, a chance de uma província se rebelar, ou pior, de não pagar impostos diminui drasticamente, né? Com certeza. Era um sistema operacional padrão projetado para lealdade e para controle de rotas comerciais. E vale ressaltar uma coisa importante. Havia uma facção interna na própria Judéia que era muito a favor dessa helenização toda. Sério? Isso às vezes passa despercebido. Passa muito. Mas a elite urbana, os grandes mercadores, eles viam na adoção desses costumes gregos uma forma de ascensão social, sabe, de participar ativamente do comércio global. Mas para a população mais ortodoxa e rural,
Isso significava a destruição absoluta da aliança milenar deles com Deus. Era impensável. E quando o Antíoco percebe que a via diplomática de convencer pela vantagem financeira não vai funcionar com todo mundo, ele parte para a brutalidade extrema, né? Porque quando a gente lê as fontes primárias, cara, o nível de repressão é muito sombrio. É assustador. Ele não apenas proibiu os sacrifícios tradicionais no Templo de Jerusalém, ele saqueou o ouro de lá, levou os vasos sagrados embora, e a tática foi muito além do roubo. Ele tentou literalmente reescrever a identidade daquele povo na base do terror puro. Sim, ele emitiu decretos punindo com a morte práticas básicas que definiam o que era ser judeu. Por exemplo, guardar o dia de sábado, que era o pilar daquela cultura, ou realizar circuncisão dos filhos. Tudo isso virou crime capital. É um ataque à essência deles. Total. As forças seleucidas obrigavam as pessoas a comerem carne de porco e a sacrificarem aos ídolos gregos em altares públicos. O texto relata umas tragédias inomináveis, como mães sendo executadas junto com os bebês recém-circuncidados pendurados no pescoço. Era um apagamento cultural metódico, frio e muito violento. Nossa, é muito pesado. O que nos leva, inevitavelmente, à fase 1 da nossa revolução, a pureza ideológica e o estopim da coisa toda. E como quase sempre acontece na história, né, quando uma pressão macro sufoca demais uma população, a ruptura de fato acontece no nível micro. Sempre no nível local, é verdade. Exato. Longe lá da capital, numa cidadezinha pequena chamada Modim, a gente encontra um sacerdote já idoso chamado Matatias. Ele tinha fugido de Jerusalém com os 5 filhos dele, o João, o Simão, o Judas, o Eleazar e o Jonatas. E eles estão lá num luto profundo, só assistindo de camarote o desmoronamento do mundo que eles conheciam. Mas o império não dá sossego, o império vai até eles. Oficiais do rei chegam lá em Modim para impor o tal decreto do sacrifício aos deuses gregos, e eles tentam aquela tática clássica de cooptação primeiro. Comprar o líder local. Exato. Eles oferecem ao Matatias o título oficial de amigo do rei. Prometem ouro, prometem prata, e só pedem que ele seja o primeiro a sacrificar. Sabe, para dar o exemplo para a população da cidade. A resposta dele para isso é muito emblemática. Ele basicamente diz que mesmo que todas as nações do império obedecessem, ele e a família dele não iam se desviar 1 milímetro da aliança deles com Deus. Só que, bom, a coisa não fica apenas num discurso inflamado, né? Não mesmo. Porque um judeu helenizado da própria cidade tenta ceder à pressão. Ele se aproxima para fazer o sacrifício na frente de todo mundo. E é aí que o Matatias age. Ele não escreve uma carta de repúdio para o rei. Ele saca uma arma, mata o judeu ali mesmo no altar, avança, mata o oficial do rei e simplesmente destrói o altar pagão. O mundo que tenha zelo pela lei, siga eles. Aí eles abandonam tudo que tem e fogem direto para as montanhas. É uma transição muito drástica. Se a gente pensar em mecanismos sociais, não foi um mero protesto pacífico. Foi o equivalente, sei lá, a jogar um fósforo num barril de pólvora e quebrar a espinha dorsal de um sistema que parecia inquebrável. O Matatias forçou uma definição. Com certeza. E é lá nas montanhas e no deserto que a gente se depara com aquele choque de realidade que impulsiona a fase 2 da Revolução, que é o pragmatismo. Porque tem um incidente trágico logo no começo dessa fuga, não tem? Tem. E é um dos eventos mais dolorosos e mais cruciais de todo o livro. Acontece que um grupo muito grande de judeus foge lá para o deserto para tentar viver de acordo com as leis deles, em paz, escondidos. Só que os comandantes seleucidas descobrem o esconderijo e vão atrás. Eles atacam de propósito e estrategicamente no dia de sábado. Que covardia. Pois é, e os judeus, por obediência absoluta ao mandamento de não realizar nenhum trabalho no sábado, eles se recusam a levantar sequer uma pedra para se defender. Eles não fazem nada. Cerca de 1.000 pessoas, e isso inclui mulheres, crianças, são simplesmente massacradas ali mesmo, sem oferecer nenhuma resistência. Caramba, 1.000 pessoas mortas sem reagir. É aqui que a teologia encontra aquela parede dura da realidade, né? Porque se eles continuarem com essa pureza ideológica absoluta de nunca lutar no sábado, o Império simplesmente vai agendar todas as batalhas para o fim de semana. Basicamente isso. E a nação inteira seria extinta em questão de 1 mês. Exatamente. Quando a notícia desse massacre chega para o Matatias e para os líderes que estão com ele,
Há um luto imenso, claro, mas também tem um raciocínio lógico focado na sobrevivência. Eles tomam uma decisão que é super radical para a época. Eles determinam que se forem atacados no dia de sábado, a partir daquele momento, eles vão lutar sim, eles vão se defender. É uma readaptação enorme da fé. Enorme. O pragmatismo começa a moldar a revolta de fato. A sobrevivência física do povo torna-se o veículo necessário para que a própria lei consiga sobreviver. E o Matatias acaba falecendo de velhice um pouco depois disso, que passa o comando direto para o filho dele, o Judas, e o Judas ganha aquele apelido famoso de Macabeu, que tradicionalmente é traduzido como o martelo. O martelo, exato. Ele assume e leva o que era uma revolta guerrilheira para o status de guerra aberta. O texto, inclusive, é bem poético sobre ele. Diz que ele parecia um leão rugindo, vestindo a couraça como se fosse um gigante. A narrativa exalta muito ele. Sim, mas eu preciso levantar uma dúvida analítica aqui. O primeiro livro dos Macabeus descreve o Judas vencendo exércitos colossais, liderados por generais profissionais sírios. Mas, realisticamente falando, como é que uma milícia de camponeses derrota o maquinário de guerra de uma superpotência? Porque não foi só o fervor religioso, certo? Os seleucidas estavam lidando com problemas na cadeia de suprimentos. Eles estavam lutando em duas frentes. O que aconteceu... Olha, excelente provocação. E a resposta é sim para quase tudo isso. A análise militar dessas fontes revela que os seleucidas não caíram, por um milagre mágico inexplicável, sabe? Eles caíram por causa de uma estratégia assimétrica brilhante dos judeus e por problemas estruturais profundos do próprio império. Faz sentido. Primeiro, o Antíoco estava de fato distraído e financeiramente muito esgotado. Ele teve que fazer campanhas lá no leste, na Pérsia, para cobrar impostos atrasados para pagar os romanos. Segundo, o exército seleucida era construído em torno da falange. Aquela formação grega de lanças longas. Isso. É uma formação de infantaria pesada e cavalaria projetada para lutar em planícies abertas. O que é péssimo, um pesadelo logístico se você for arrastar isso pelas montanhas cheias de pedras da Judéia. Terrível, é inútil, e o Judas usava a geografia a favor dele de uma maneira magistral. No começo, ele evitava qualquer batalha em campo aberto, ele focava totalmente em emboscadas nos desfiladeiros. Um exemplo tático brilhante disso é a Batalha de Emaús. Como foi essa? O general Seleucida Algórgias, ele tenta ser astuto e divide as forças dele. Ele decide subir as montanhas de noite no escuro para surpreender o acampamento do Judas. Só que o Judas tem informantes, ele percebe a manobra, ele evacua o próprio acampamento, desce a montanha por outro caminho e ataca a base principal dos Seleucidas lá na planície, logo ao amanhecer. Genial. A base de vista super mal defendida. Totalmente vulnerável. Quando as tropas do Górgias voltam das montanhas exaustas, de mãos abanando, elas encontram o próprio acampamento em chamas. Aí o pânico se instaura e eles simplesmente fogem. É a clássica guerra de inteligência e mobilidade, né? E tem outro fator crucial, que é muito detalhado no texto, que é a psicologia do combate. Os sírios estavam ali puramente pelo dinheiro. Era uma coisa tão comercializada que o general Seleucida tinha trazido mercadores de escravos para o acampamento antes mesmo da batalha começar. Sim, já com o dinheiro pesado para comprar os prisioneiros. Exato, eles já estavam esperando comprar os judeus derrotados. Já o Judas e os homens dele, eles estavam lutando pela pura sobrevivência das famílias deles e pelo direito de existir no mundo. Essa motivação é uma força motriz imparável, né? Eles não tinham para onde recuar. Se perdessem, era o fim de tudo. E essa sequência de vitórias táticas incríveis leva ao clímax emocional e espiritual da fase 2, que é a libertação de Jerusalém. Após derrotarem uma força massiva liderada por um regente chamado Lísias, o Judas e os soldados dele percebem que o caminho para o Monte Sião está livre. E quando a gente lê o relato dessa chegada em Jerusalém, é muito tocante. Porque o tom não é de uma marcha de vitória arrogante, de festa. É um luto profundo. É dor pura. Eles encontram o coração espiritual da nação deles em ruínas absolutas. As portas tinham sido queimadas, os pátios estavam cheios de mato crescendo alto, como se fosse uma floresta abandonada. E o pior,
O altar sagrado tinha sido usado para sacrificar porcos e adorar divindades gregas. Eles rasgam as roupas, eles choram, e então começam o trabalho metódico de reconstrução. É um trabalho cuidadoso. Eles derrubam aquele altar profanado porque, obviamente, eles não podiam mais usar aquele para os ritos sagrados. E substituem tudo por pedras novas, pedras não lavradas. Eles acendem as lâmpadas novamente e aí no dia 25 do mês de Casléu, o templo é finalmente rededicado. Foram 8 dias seguidos de celebração com muita música e luz. E aqui, para quem está ouvindo a gente, é onde a história antiga encontra o nosso calendário moderno. Porque essa rededicação estabeleceu uma festividade anual que é, literalmente, a origem do Hanukkah, a festa das luzes. Exatamente. É a comemoração máxima da sobrevivência cultural, o triunfo de uma minoria que se recusou a ser liquidada pela homogeneização do império. O significado universal disso é fartíssimo. Se o relato terminasse aqui, a gente teria, sei lá, um roteiro de Hollywood perfeito, né? Os camponeses oprimidos derrotaram o império maligno e purificaram a terra sagrada deles. Fim. Mas a história não para aí. Mas a história e a geopolítica nunca param num quadro congelado. A vida real continua. E é aqui que a gente entra na fase 3 da Revolução. A fase do compromisso político. Porque viver no mundo real, né, e manter a soberania a longo prazo exige muito mais do que orações e táticas de guerrilha na montanha. O Judas acaba morrendo no campo de batalha, eventualmente. Ele luta até o último homem contra um exército seleucida gigantesco que tinha retornado. E com a morte do grande herói militar da revolta, os dois irmãos que restaram, o Jonatas e o Simão, percebem que precisam mudar a abordagem drasticamente. Sim, a ficha cai. Não dá mais para resolver tudo só com espadas e emboscadas. Eles precisam se tornar chefes de Estado. Exato. E o momento acaba sendo bem oportuno para isso, porque o Império Seleucida entra numa espiral insana de guerras civis e de sucessões bagunçadas. Existem 2, às vezes até 3 pretendentes diferentes querendo o trono sírio ao mesmo tempo. A gente tem o rei Demétrio, de um lado, e um usurpador chamado Alexandre Balas do outro. E os dois lados precisam de aliados fortes naquela região. É aqui que a mudança de tom do livro é gritante para mim. O Jonatas, ele essencialmente age como se fosse uma startup de tecnologia astuta de hoje em dia, jogando 2 empresas gigantes de capital de risco uma contra a outra para aumentar o próprio valor de mercado. É exatamente o que ele faz. Porque olha isso, o Alexandre Balas manda uma carta para o Jonatas, chamando ele de amigo, e envia uma toga de púrpura e uma coroa de ouro, nomeando Jonatas como sumo sacerdote. E o Jonatas aceita. Imediatamente, o Demétrio entra em pânico e tenta cobrir a oferta desesperado, oferecendo imunidade de impostos, isenção da taxa sobre o sal e a anexação de um monte de territórios novos. O que demonstra uma sofisticação política enorme da parte do Jonatas, né? Mas também mostra um distanciamento claro daquele idealismo inicial. Pensa bem, ontem eles eram os guerreiros sagrados e puros, recusando a corrupção e as seduções do império. Hoje, o Jonatas está literalmente vestindo as roupas de púrpura que representam a autoridade daqueles mesmos reis contra os quais o pai dele, o Matatias, se levantou. É uma ironia amarga. Muito. O Jonatas até vai a um casamento real entre reis seleucidas e ptolomaicos, sabe? Sentando-se na mesa com eles como um igual. E essas manobras todas não se limitam ao quintal seleucida, né? O Jonatas percebe que precisa de alavancagem externa de verdade. O que nos leva a algumas das passagens mais intrigantes desse texto, que é a diplomacia internacional, porque ele envia emissários até Roma e a Esparta. O que parece até meio anacrônico quando a gente lê, mas faz sentido estratégico. Como é que funcionou essa correspondência diplomática, especialmente essa aliança inusitada com os espartanos? É um movimento de xadrez fascinante dele. Roma, nessa época, era a potência em ascensão que estava sistematicamente engolindo e enfraquecendo todos os governantes helenísticos. Então o Jonatas manda embaixadores para lá para renovar antigos laços de amizade, buscando usar o peso político gigantesco de Roma para desencorajar ataques sírios no futuro. Certo. O inimigo do meu inimigo
é meu amigo. Exato. E quanto a Esparta, as cartas que estão registradas lá no texto revelam o uso de uma diplomacia muito criativa, digamos assim. Eles afirmam uma irmandade oficial baseada na crença de que tanto os judeus quanto os espartanos descendiam de Abraão. Sério? O que bom, independentemente da veracidade antropológica disso aí, é uma jogada genial de relações públicas no mundo antigo, né? É criar um bloco internacional com uma das nações guerreiras mais famosas. Mas a gente sabe que esse jogo duplo, essa constante troca de alianças, acaba cobrando um preço bem alto. Porque quem vive pela intriga diplomática muitas vezes cai por ela mesma. E, infelizmente, foi exatamente o que ocorreu com o Jonatas. Surge no cenário um general sírio super ambicioso chamado Trifão. Esse Trifão quer colocar uma criança no trono sírio para ele poder governar por trás dos panos como um titereiro. Clássico. Só que o Trifão percebe que Jonatas é forte demais e simplesmente não pode ser controlado militarmente. Então ele usa o quê? A fraude. Ele se apresenta como um grande aliado, enche o Jonatas de presentes caros e convence ele de que não há mais necessidade de manter um exército tão grande e custoso ativado. Ele diz para o Jonatas uma coisa tipo, venha comigo até a cidade costeira de Ptolemaida, só com a sua guarda pessoal, e eu vou te entregar o controle da cidade numa boa. Olha aqui a armadilha mais manjada e clássica da história da humanidade. Incrivelmente, o Jonatas, que era um veterano de 1000 batalhas, cai nessa conversa. Cai como um pato. Ele entra em Ptolemaida e as portas da cidade são imediatamente fechadas e trancadas atrás dele. A guarda pessoal do Jonatas é massacrada ali mesmo na hora, ele é feito prisioneiro, o Trifão depois até tenta extorquir dinheiro do irmão do Jonatas, o Simão, prometendo que ele ia libertar ele se pagassem. Mas claro que era uma mentira cruel e o Jonatas acaba sendo executado. Que fim trágico. Demais. Ele não morreu como um mártir num altar defendendo a fé, sabe? Ele morreu na rede pegajosa da política imperial. O que nos empurra direto para a fase 4 do nosso ciclo aqui, que é a institucionalização e a corrupção do poder. Porque agora restou apenas um irmão original, o Simão. E é ele quem, ironicamente, acaba colhendo a paz pela qual todos os outros derramaram o próprio sangue a vida toda. Ele toma o controle da nação com muita firmeza e resolve o último grande problema militar que eles tinham, que era a cidadela de Jerusalém. Esse detalhe é super importante. Durante todas essas décadas de guerra, mesmo com os macabeus já controlando o templo e o resto da cidade, os sírios e alguns judeus helenizados radicais ainda ocupavam essa cidadela, que era uma fortaleza enorme, super elevada, bem no meio de Jerusalém. Era uma ameaça constante. Era uma espinha gigante na garganta da rebelião o tempo todo. O Simão, então, monta um cerco prolongado e finalmente força a rendição deles pela fome. Ele purifica a cidadela toda e as fontes dizem textualmente que o jugo dos gentios foi afastado de Israel naquele momento. O país entra, de fato, numa era de ouro sob a liderança do Simão. O texto celebra isso dizendo que cada habitante podia sentar-se sob a sua parreira ou figueira sem recear inimigo nenhum. A que o Simão recebe por ter alcançado essa paz é algo sem precedente. O povo e os líderes religiosos se reúnem num conselho e, num decreto gigantesco que é gravado em tábuas de bronze e pendurado lá no templo, eles declaram formalmente que o Simão e os descendentes dele seriam os governantes e sumos sacerdotes, abre aspas, perpetuamente até a vinda de um profeta fiel, fecha aspas. É a consolidação definitiva. Exato. A dinastia Asmoneia nasce ali de forma oficial. A rebelião não apenas sobreviveu àquele sistema opressor do começo, a rebelião agora era o próprio sistema. É o clímax absoluto da soberania e do poder institucional deles. Mas o primeiro livro dos Macabeus, como a gente falou no início, é um texto profundamente realista sobre a natureza humana. Ele não adoça as coisas. Ele nos prepara, nas entrelinhas, para uma ironia final e incrivelmente trágica. E olha, é um soco no estômago quando a gente lê. Porque pensa na jornada dessa família toda. O pai, o Matatias, morreu como um exilado fugitivo na montanha.
O Judas, que era o general incomparável deles, foi morto num campo de batalha ensanguentado lutando de peito aberto. O outro irmão deles, o Eleazar, que a gente nem aprofundou tanto, ele morreu heroicamente sendo esmagado por um elefante de guerra sírio que ele atacou com uma lança numa batalha campal. Uma morte épica. Muito. O Jonatas foi assassinado por um golpista de Estado em território inimigo, como a gente acabou de ver. Com tudo isso em mente, quem está lendo esperaria que o grande patriarca, governante, o Simão, tivesse um fim grandioso também, né? Enfrentando forças do mal até o último suspiro. Mas não é isso que ocorre. Mas nem de longe, no ano 177 da cronologia daquele império, o Simão, que já era bem idoso, faz uma visita de rotina à região de Jericó. O governador daquela área específica é um homem chamado Ptolomeu. E o Ptolomeu não era um general sírio inimigo, nem um romano misterioso. Ele era o próprio genro do Simão, casado com a filha dele. O traidor estava dentro de casa. Pois é. E o Ptolomeu tinha ambições enormes de usurpar o trono, sabe? De controlar todo o estado asmoneu de dentro para fora. E aí o Ptolomeu oferece um banquete luxuoso para o sogro, né? O Simão desce para Jericó e leva 2 dos filhos com ele. Eles estão lá comendo, estão bebendo vinho, celebrando e relaxando num ambiente que na cabeça deles deveria ser o ambiente mais seguro possível. Um ambiente familiar fechado. E bem no meio desse banquete... No meio do banquete, sem aviso nenhum, o Ptolomeu e os homens dele, que estavam escondidos esperando o sinal, sacam as armas e simplesmente assassinam o Simão e os 2 filhos ali mesmo, no chão do salão de festas. A linhagem original dos Macabeus quase foi extinta inteira numa noite só. E só sobreviveu porque o João Hircano, que era o outro filho do Simão, que não estava lá, ele tinha ficado numa outra cidade, ele foi avisado a tempo da traição, ele conseguiu evitar os assassinos que o cunhado enviou para ele e assumiu o governo correndo, eliminando a ameaça do Ptolomeu logo depois. É um desfecho escuro, sabe? Sombrio demais. Ele contrasta brutalmente com aquelas origens luminosas lá em Modin, onde o Matatias tinha agido puramente pelo zelo a Deus. O que começou lá atrás como uma revolta sacrossanta contra tiranos imperiais encerra essa primeira grande fase sendo manchada pelo derramamento de sangue familiar. E pior, orquestrado pela mera ganância por um trono terreno. Exato. E é por isso que o primeiro livro dos Macabeus é um registro histórico e religioso tão vital para a gente estudar. Ele expõe a anatomia de uma revolução sem floreios, sem filtros. Ele valida a bravura genuína, sabe? Aquela defesa corajosa contra um genocídio cultural iminente. Aquela força inicial de quem luta pelo que acredita e que está disposto ao sacrifício total. Aquilo lá é real. E sem ela, o judaísmo, da forma como a gente o conhece hoje, poderia muito bem não ter sobrevivido àquele trator helenístico do Antíoco. Com certeza, o impacto histórico da resistência deles é inegável. Inegável. No entanto, o texto não tenta disfarçar a consequência real de se ganhar essa guerra. Ele mostra de forma bem nua e crua que manter uma nação inteira segura num mundo hostil exige participar de um jogo onde a moralidade frequentemente tem que se desfazer em concessões diplomáticas feias e, infelizmente, em intrigas palacianas sangrentas. Parece quase uma regra da gravidade histórica, né? E o fato das fontes antigas deixarem essa sujeira toda visível para quem quiser ler, lado a lado com os milagres de sobrevivência, militar e de fé, torna tudo isso muito mais próximo de nós. Porque essa história não é apenas sobre o passado remoto lá no deserto, é sobre o mecanismo de poder das nações de todas as épocas. De todas as épocas, sem tirar nem pôr. E bom, isso nos deixa com um pensamento bastante instigante para levarmos daqui hoje. A gente viu e explorou a fundo que essa revolta nasceu da necessidade urgente e super pura de impedir que a alma de um povo fosse apagada da história. Mas à medida que a resistência deixou as trincheiras escondidas nas montanhas e começou a construir grandes palácios, a forjar alianças internacionais complexas e a controlar rotas de riqueza, a dinâmica interna desmoronou em traição familiar e corrupção. Pois é. Então a pergunta provocativa que a história dos Macabeus sussurra através dos séculos até hoje é essa. Para conseguir construir e manter a soberania num mundo que é dominado por impérios cruéis e cínicos, uma revolução virtuosa está irremediavelmente condenada a ter que adotar a mesma crueldade e o mesmo cinismo daqueles que ela jurou destruir lá no início?
Ou será que existe, de alguma forma, uma maneira de liderar e sobreviver no mundo real sem que aquelas túnicas brancas da resistência terminem inevitavelmente manchadas de sangue no chão de um salão de banquete real? Olha, é algo para se analisar profundamente, com muito cuidado, toda vez que a gente ouve as promessas de novos movimentos que clamam por mudanças radicais hoje em dia. Não importa de qual lado venham. Uma reflexão pesada, mas extremamente necessária. Sem dúvida. Bom, um imenso obrigado a quem está acompanhando a gente durante todo esse debate intenso através das nossas fontes e relatos de hoje. E assim, a gente conclui mais uma exploração na nossa análise profunda. Até a próxima jornada, pessoal.